Rádio 106. Que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale de Jaguaribano, aonde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damascena. Ficaremos com todos vocês até as 3h30 da tarde, aonde estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida, também temos o momento da palavra e também no finalzinho da programação nós estaremos apresentando o copo com água, como fazemos em toda a programação, apresentando a Deus e pedindo para que Ele consagre, para que essa seja a medicina do céu, para curar a nossa saúde, para curar a nossa alma, para nos curar. E para darmos continuidade a essa programação, eu vou deixar um louvor que é tema do programa e daqui a pouco retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Fique com esse louvor bonito. Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Já no início do programa eu quero deixar uma boa tarde ao Jardel William e a Silvaneide Gomes, casal abençoado aí da linha base de cima, e a todo o povo querido aí da linha base de cima, né? A dona Rosa, a dona Genesi, a Nayane, né? A todo o povo querido aí da linha base de cima, ao qual eu faço um convite logo mais às 16 horas, né? Estará dando início aí o culto aí no núcleo de oração da Igreja Universal do Reino de Deus, aí em frente ao comércio do Ieldo. Você é meu convidado especial. Leva uma garrafinha com água, leva a peça de roupa de um familiar. Talvez você está aí passando por um problema com um familiar ou um problema de saúde,
E talvez você já buscou ajuda em vários lugares, você já bateu em várias portas. Dá uma oportunidade para Jesus, para Ele resolver esse seu problema, esse problema do seu familiar. Não custa nada. Talvez você diga, eu já fui em tanto canto, tantas as portas eu já bati, que eu já nem creio mais. Mas dá esse voto de confiança ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pode ter certeza, é promessa dele. Ele prometeu: aquele que vier a mim de maneira nenhuma voltará vazio. É promessa do Senhor Jesus, não é promessa de homens, não. Não é promessa do Cláudio Damasceno, é promessa do Bispo de Macedo, não é promessa de pastor nenhum, não. É promessa do Senhor Jesus: aquele que vier até mim de maneira nenhuma voltará vazio. Então leva o seu problema, leva o problema do seu familiar e deposita aos pés do Senhor Jesus aí nessa tarde, aí na linha base de cima, no culto que dará início às 16 horas, às 4 horas da tarde. Coloca aos pés do Senhor Jesus esse problema. Volto a dizer, talvez você diz: eu nem fé eu tenho mais, eu nem creio mais que isso pode ser solucionado. Mas faz o que hoje estou falando, deposita aos pés do Senhor Jesus, faça a prova para ver se o seu problema não terá solução. Saia da sua casa. Se você continuar aí desse acomodismo, esse problema não vai mudar, não. O seu filho que está aí depressivo, que está aí nos vícios, que está aí numa vida errada, se você não buscar ajuda espiritual por ele, porque tudo isso é um demônio, pessoal. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Quando é que a humanidade vai entender isso? Obreiro, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não vivo fazendo mal a ninguém. Ele não quer saber disso, não. Ele quer saber de fazer a obra dele: matar, roubar e destruir. E talvez ele tenha feito isso aí na sua casa, tem destruído a sua família, tem destruído o seu casamento, tem destruído a sua saúde, tem roubado a sua paz. Então vai lá, dá uma oportunidade aí, dá uma oportunidade para o Senhor e Salvador Jesus Cristo solucionar esse seu problema. Mas lembrando que Ele não quer só solucionar o seu problema físico, o seu problema material. Ele quer resolver principalmente o problema da sua alma, que é a salvação eterna. Porque enquanto não houver salvação, pessoal, o problema está aí. Porque se partirmos hoje sem salvação, a palavra de Deus, ela é bem clara, pessoal. Bem clara. Só existem dois caminhos: o céu e o inferno. Não há outro, pessoal. Não há outro. Não se deixe iludir com outro caminho que colocarem diante de você. Ou a alma vai para o céu ou ela vai para o inferno, e quem decide somos nós. A quem nós servimos: o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o dono dos céus, que é o Rei dos céus, ou o diabo, que é que a própria palavra de Deus diz que que esse mundo já é do maligno. Então, se formos servir a esse mundo que eu digo, o sistema, vamos estar fazendo a vontade dele. Então somos nós que escolhemos como queremos viver nesse mundo, somos nós que escolhemos para onde a nossa alma vai. A decisão é sua, assim como a decisão foi minha. Tá bom? Então, para darmos continuidade a essa programação, eu quero deixar também uma boa tarde a todos que nos acompanham através do rádio convencional, a você que nos acompanha através das redes sociais, a você que nos acompanha através do Facebook Cláudio Damasceno, do Facebook da Rádio Caiçara FM. Que Deus abençoe grandiosamente a sua tarde, a você de todos os bairros da cidade, de todas as localidades, de todos os distritos, aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Também quero deixar uma boa tarde para o seu Zequinha, meu amigo seu Zequinha, Dona Toninha, e a todos da família Dias. Que Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também quero deixar uma boa tarde para a Dona Nonata, Dona Janete, também para a senhora aí do bairro Divino Espírito Santo, esposa do seu Júnior da Gráfica. Esqueci o nome dela, não anotei aqui, mas para você, esse boa tarde para a esposa do Júnior da Gráfica, aí no bairro Divino Espírito Santo, e a Dona Janete, a Dona Nonata, a todo o povo querido aí do bairro Divino Espírito Santo e de todos os bairros dessa cidade maravilhosa, Morada Nova. Eu vou deixar um testemunho, em seguida nós retornamos com um louvor bonito. Fique com esse testemunho. Meu nome é Oswaldo, tenho 48 anos
E eu fui criado na periferia de São Paulo. Aos 13 para 14 anos eu conheci as drogas, como crack, cocaína, heroína, né? São drogas que realmente eu desconhecia até então. E foi aí que foi uma porta de entrada realmente para a destruição na minha vida, o mal. E quando eu vi, eu já estava viciado e comecei a cometer assaltos, comecei a roubar carro. E uma situação que foi piorando cada vez mais. De usuário que eu era nessa ocasião, aí até então eu conheci um outro lado das drogas, que eu não havia conhecido ainda. Eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com isso também. Eu comecei a vender droga, comecei a ser um pequeno traficante. Fundei uma boca de tráfico na ocasião, começou bem pequenininho, bem pequeno o negócio mesmo, e aos poucos foi expandindo mais. E logo eu estava encabeçando o tráfico de droga. Dentro do bairro a polícia me perseguia, já me procurava para me prender porque sabia que eu era o traficante do bairro. Aí, diante dessa situação, eu me envolvi em homicídios. Houve uma denúncia que eu desconheço até hoje exatamente de onde partiu. E houve uma emboscada numa casa que eu morava, a polícia cercou o local e teve êxito em me prender. O Carandiru era um lugar muito pesado, um lugar tenebroso. Eu não dormia à noite direito, eu era muito perturbado, eu tinha sérios problemas psicológicos, e muita faca, muita arma, enfim, muita opressão tinha no ar, no lugar, eram as trevas em si. E nesse intermédio de muito sofrimento, voluntários começavam a tentar se aproximar de mim, voluntários da Universal. Então eles vinham falar comigo, poxa, rapaz, dá licença aqui, a gente pode falar um minutinho com você e tal. Tentavam me abordar, né? Você não gostaria de participar ali de uma oração com a gente, né? As primeiras vezes eu resisti, falei, de uma voz que falava dentro da minha mente, né? Você é bandido mal, você é bandido, agora você vai para a igreja, você é bandido, rapaz, você matou, fez isso, fez aquilo, traficou, agora você vai lá na igreja fazer oração. O que vão pensar de você? O que a rapaziada vai pensar? Pensar que você está escondido atrás da Bíblia aí, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava sofrendo, que não era nada daquilo, que na verdade não era nada. Eu comecei a ver que eu não era nada. E aí um dia eu resolvi ir. E comecei, a partir daquele dia, me senti bem, gostei, eles oravam por mim, e eu comecei a me sentir bem. Ao passar dos dias, aquela opressão foi saindo de vez. Aí o pastor falou, nós vamos realizar o batismo aqui. Todos os presos que você quiser se batizar nas águas e deixar o seu velho eu para trás, você vai recomeçar tudo aqui. Eu larguei o celular, porque eu tinha celular, eu abandonei. Ainda tinha um ponto de droga na rua ainda, eu mandei parar. Eu não quero mais ver de nada errado, de drogas, de nada. Eu vou ficar aqui dentro, nem que eu tenha que lavar uma cela para alguém aqui, fazer por favor, para me ganhar alguma coisa, um sabonete para me tomar banho, qualquer coisa, mas não vai. Eu já estava com aquela fé dentro de mim. E aí teve um atendimento no final e eu fui lá e fui falar com o pastor, quero me batizar agora. Aí tinha um tanque lá do lado da muralha do presídio. E naquele dia eu fui batizado nas águas, naquele dia. Eu me lembro que até a noite, engraçado, porque à noite, antes do batismo, do dia de acontecer o batismo, eu tive um sonho assim, bacana, um sonho legal. Eu tinha pesadelos antes, né? E nessa noite eu tive um sonho assim, super bacana, que eu entrava numa igreja de ouro, e era uma canção assim, parecia uma canção de casamento, quando a gente entra que está tendo um casamento, sabe aquelas músicas de casamento que é tocada no órgão, mas era uma canção, era algo que não se ouve aqui no mundo, parecia uma coisa celestial mesmo. Que pena que eu acordei, parece que eu estava no céu já. E eu fui para a igreja, naquele dia houve o nosso batismo. Aí teve as reuniões posteriores, no meio da semana teve a reunião de busca do Espírito Santo, na quarta-feira. E eu lembro que encheu. Veio muitos presos naquele dia, encheu, estava muito forte. E naquele dia foi fantástico. Teve uma busca assim muito forte. A presença de Deus desceu naquele lugar de uma maneira que, quando eu vi, parece que eu estava na hora da busca, parece que eu não estava pisando no chão mais. Eu estava flutuando. Eu não lembrava mais de pena, de cadeia, não lembrava de mais nada do que passou.
Para mim não importava se era 30 anos que minha condenação. Naquele momento, parecia que eu estava no céu. O Espírito Santo, uma força invadiu o meu ser. Uma alegria, uma paz, um amor que invadiu o meu ser. Que eu falei, meu Deus, por que eu não conhecia essa vida antes? Por que eu não conheci tudo isso aqui antes? Por que eu não procurei isso antes de verdade? Porque nada teria acontecido do que aconteceu. Eu já não era mais a mesma pessoa. Tinha uma força espiritual. As minhas palavras eram diferentes. Minha maneira de pensar. Comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu queria contar para as pessoas. Então eu já comecei a sair ali dentro do presídio junto com os outros presos. Então eu comecei a falar com as pessoas. Tudo isso já aconteceu em 2003. Eu fiquei até 2011 preso. Eu fiquei mais 8 anos preso ainda. Feliz. Eu comecei a fazer a obra de Deus dentro do presídio. Depois disso, Deus, ele me separou ali dentro. Eu sentia que aquele tempo que eu estava ali era um processo de fortalecimento, de mudança, de crescimento. Seja o tempo que tiver que ser. Seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Certo dia eu estava na cozinha, né? Nessa ocasião eu estava trabalhando na cozinha. Já há 3 anos eu estava na penitenciária trabalhando. Até o funcionário falou, rapaz, você vai ser me aberto hoje. Mas, sinceramente, eu tô triste de saber que eu não vou te ver mais aqui perto da gente. Eu consegui agradar todo mundo. Eu consegui agradar ali todo mundo. Praticamente eu era amigo de todos os presos. Os funcionários gostavam de mim por causa do meu comportamento. Os carcereiros, eles trabalham sob pressão. A qualquer momento, o presídio pode ter uma rebelião. E eu sabia o que aquele carcereiro estava sentindo. Às vezes eu via ele em pânico, desesperado. Ali por trás daquele carcereiro tinha um pai de família. Tinha um ser humano que estava ali para trabalhar, para ganhar o salário dele, para sustentar a família dele. Então, eu cheguei a fazer oração para o funcionário. Eles tinham uma confiança tão grande em mim que, em certo momento, eu perguntei se ele queria que eu fizesse uma oração, mas não precisava ele se aproximar de mim. Eu me lembro o nome desse funcionário, era seu Marcos. Então, nesse dia que eu falei para ele, eu posso fazer uma oração para o senhor, seu Marcos. Ele falou, não, rapaz, pode orar por mim, eu aceito sim, né? Eu aceito sim. Aí, eu fiquei até sem jeito, porque ele falou, não, você pode orar aqui perto de mim, chega aqui. Pode pôr a mão, você quer pôr a mão na minha cabeça? Pode pôr a mão na minha cabeça. E eu falei, poxa, eu sou um preso, né? Eu sou um presidiário, um homem que cometeu tantos crimes. Eu me sentia indigno, porque eu sabia que eu tinha errado. E ele não. Ele nunca tinha feito nada assim errado como eu. Ele era a justiça. Para mim, eu olhava ele como uma justiça e eu a injustiça. Mas naquele momento, eu vi que Deus tinha transformado a minha vida. Que Ele tinha me perdoado. E que eu era um novo homem, que Ele tinha dado uma autoridade para mim. Que eu já tinha uma autoridade naquele lugar. Eu era uma pessoa de Deus ali. Eu tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e orei. E fiz uma oração por ele. Quando terminou aquela oração, ele falou, puxa, rapaz, eu estou sentindo algo aqui que eu estou aliviado. Aí eu tive a primeira saidinha. Mas não tinha saída, né? Tive o direito, né? Me avisaram que eu ia, depois de 10 anos, eu ia ver minha família. Só que aí eu fui até a judiciária, que lá chama judiciária, onde ficam os advogados, né? E aí veio um balde de água fria. Porque uma mulher, ela me falou, ela era tipo de uma escrivã lá, algo assim. Então ela olhou assustada para mim e ela pegou meus papéis e ela falou assim, eu nem poderia falar isso para você. Eu falei, o que, dona? A sua colônia foi caçada. O desembargador, eles alegam que você não tem condição de estar na rua. Seus crimes foram pesados. Você não foi submetido a exame criminológico. Aqui está alegando que você vai ser obrigatório a voltar para o regime mais segregado, fechado. Nem comente com ninguém, porque eu não poderia te avisar isso não, porque o semiaberto é um lugar que eu poderia fugir. E eu ia para a saidinha ver minha família. Então eu poderia não ter voltado. Deus me deu uma inspiração. Eu fiz um habeas corpus e mandei para Brasília. Mandei o habeas corpus para Brasília. Foi julgado na 6ª turma, no Superior Tribunal de Justiça. E passaram-se um tempo
E eles aceitaram o recurso feito por mim mesmo. Deus me deu sabedoria para fazer aquele habeas corpus. Um cara que não sabia nem ler e escrever direito, dentro do presídio, com Deus eu aprendi a ler, escrever e fazia até recurso, como se fosse um advogado próprio. E eu mandei esse habeas corpus e passou um determinado tempo, chegou o resultado do habeas corpus. Eu me lembro que naquela época a gente tinha um rapaz que a esposa dele vinha e ela puxava pela internet na época, né? E naquele momento ele chegou e falou para mim assim: Oswaldo, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei: rapaz, o que é? E eu acho que você ganhou a sua benção, rapaz. Aí quando eu olhei lá, ele me mostrou o papel. Tava lá, por votação unânime, o Tribunal de Justiça concedeu a ordem. Os 7 juízes do Supremo Tribunal Federal, eles foram a meu favor. Seu funcionário, ele falou: põe o pé em cima da cadeira aí. Aí eu coloquei que ele tirou a trava da pulseira eletrônica, né? Aí eu falei: é liberdade mesmo. E eu saí na fé. Cheguei na igreja do bairrinho lá, uma igreja bem pequenininha, não é nem um templo de Salomão, é uma igrejinha. E o pastor era um pastorzinho, jovem ainda, né? E eu cheguei, tinha eu mais algumas pessoas, e ele falou: ó, você que tem sua oferta, você que tem coragem de dar o seu tudo aí, dá o que você tem. E eu me lembro que eu tinha R$50 só no bolso. Era o que eu tinha, para sobreviver, para tudo. Peguei aqueles R$50 e coloquei em cima da Bíblia. E quando foi mais tarde, o telefone tocou. Eu tinha uma grana para pegar no presídio que nem eu sabia. Me ligaram, o assistente social me ligou: rapaz, volta aqui amanhã, porque tem um dinheiro aqui para você pegar. Eu tinha dado 50 de oferta, tinha quase R$2.000 lá, que eu nem sabia que eu tinha. Primeira coisa que eu fiz, separei o dízimo, mais uma oferta, e peguei aquele dinheiro e investi. Eu comprei umas coisas para vender e trabalhava um produto. E eu vendia de porta em porta. E minha visão foi se abrindo. Uma visão que eu nunca tive começou a se abrir. Os meus olhos começaram a se abrir para tudo. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Hoje eu sou um distribuidor desse produto. O maior agradecimento que eu tenho hoje diante de Deus é por, através do trabalho da igreja nos presídios, eu ter recebido o Espírito Santo. Eles me levaram à oportunidade de conhecer o Espírito Santo. O meu maior sonho é realmente entrar no céu. Eu não tenho um objetivo maior do que isso aqui no mundo, né? E ganhar almas. Para você ver, você que está assistindo essa programação, como é que o mal trabalha, como é que o diabo trabalha. Você vê que ele disse aí com as próprias palavras que quando os voluntários da UNP iam convidar ele para assistir o culto, uma voz dizia dentro dele: agora você vai para a igreja, você é um bandidão, você é perigoso, você é um bandidão, você agora vai ser crente, você agora vai para a igreja depois de todos os crimes que você já cometeu. É assim que o diabo trabalha, pessoal, é assim que o mal trabalha. Talvez você está aí nessa vida louca, mas talvez você já bateu o desejo em você em deixar essa vida, porque você está sofrendo, a sua família está sofrendo, seus filhos estão sofrendo, a sua esposa, o seu marido está sofrendo, E talvez você já teve a ideia de sair dessa vida, de parar com esse sofrimento, mas assim como falou com ele, talvez uma voz fala aí no seu ouvido, Você é o cara, você domina isso, você domina aquilo, você vai largar tudo agora? Você vai ser crente agora, depois de tudo errado que você fez? Essa voz é a voz do diabo, pessoal. Essa voz é a voz do diabo e dos seus demônios, porque Jesus veio para perdoar. Jesus se sacrificou naquela cruz para que eu e você tivéssemos direito, não é merecer não, é direito ao arrependimento, direito a mudar de vida, direito a receber o Espírito de Deus. Foi para isso que Jesus se sacrificou, por isso que não é só uma promessa, é algo que Jesus se sacrificou para que eu e você tivesse direito. Então não dá ouvido a essa voz do diabo não, você fez isso, fez aquilo, agora você quer se arrepender, agora você quer voltar atrás, porque é assim que o diabo fala, assim como falou na mente dele, é assim que ele fala. Só que
esse demônio derrotado, esse espírito derrotado, se esquece que o Senhor Jesus, quando fez aquele sacrifício naquela cruz, foi para exatamente quando eu quiser me arrepender e voltar atrás no meu erro, para a partir daí ter uma vida nova com Deus, eu tenha esse direito. Esse direito não é merecimento não, é direito conquistado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Todo aquele que tiver um arrependimento sincero e real diante do Senhor Jesus, ele terá direito a uma transformação de vida. Mas cabe a você dominar essa voz. Como eu falei, talvez você está aí numa vida louca, você já bateu várias vezes o pensamento: eu vou sair dessa vida porque eu sofro, a minha família sofre, meus filhos sofrem, minha mãe sofre. Mas aí vem aquela voz, né? Mas cabe a você ter esse entendimento que Jesus, o Senhor Jesus, ele se sacrificou naquela cruz para que você tenha esse direito. Volto a dizer, não é merecimento, é direito conquistado pelo Senhor Jesus ao seu favor, a partir do momento que você buscar o arrependimento, que você tomar a decisão de se arrepender de corpo, alma e espírito e se entregar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui um louvor bonito, em seguida nós retornamos para meditarmos na palavra de Deus. São exatamente 14 horas e 57 minutos. Fique com essa canção bonita. Meu nome é Oswaldo, tenho... A dona Silvaneide Gomes, que é secretária do grupo da UNP aqui de Morada Nova, ela deixa uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Momento do Presidiário. Muito mais que um simples sonho, muito além da imaginação. Nem poetas, nem canções podem expressar o teu amor, que excede a ciência, desconhece todas as ações. Quão inescutáveis são, Senhor, tuas obras e o teu querer. Eu daria tudo para ver tua face pra realizar o momento mais sublime de poder então te contemplar e viver pra te adorar.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Se você quer acompanhar comigo, né, a palavra, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 16, versículo 27, que fala sobre a convenção do carcereiro, né? Abra a sua Bíblia para nós meditarmos juntos nessa palavra. Paulo e Silas, eles foram presos, para a gente entender um pouquinho, a gente entender sobre o que nós vamos falar. Por que eles foram presos? Eles foram presos porque estavam fazendo coisa errada? Não. Eles foram presos porque eles libertaram uma moça de um espírito adivinho. Que a Bíblia fala que os seus senhores tinham grandes lucros com essa moça, porque ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinho. Por isso, cuidado com esses espíritos, né? De adivinho, de lemão, de revelação, disso, daquilo outro. Cuidado. E os seus senhores, revoltados porque havia perdido os lucros, né? Mandaram, né, as leis da época, né? Prenderem Paulo e Silas, né? Açoitar e prender Paulo e Silas. Lembrando, pessoal, que o servo de Deus, quando Deus quer usar para salvar, ou para orientar, ou para mudar a vida de alguém, ou para dar uma palavra para alguém, Deus, ele cria situações, ele cria métodos para isso. Sabe o porquê que eles foram parar dentro da prisão? Para salvar o carcereiro e toda a sua família. Como nós vamos ver aqui, ó, a convenção do carcereiro, versículo 27. E acordando o carcereiro, né? E vendo aberta a porta das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Por que ele queria se matar? Porque foi dada uma ordem a ele para prender Paulo e Silas e vigiar para que eles não fugissem. Então ele achava que eles tinham fugido. Ele sabia que ele ia ser penalizado pela fuga de Paulo e Silas e dos demais que ali estavam. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo tranquilizou ele, né? Não faça isso, não tire a sua vida, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lembrando, pessoal, que dia 3 de abril nós teremos, né, o propósito da família ao pé da cruz, né? Aonde nós estaremos apresentando a nossa família aos pés do Senhor Jesus, né? Aos pés da cruz que representa o sacrifício do Senhor Jesus, para que não só nós, mas toda a nossa família seja salva. Continuando aqui, no versículo 32, eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa,
E alegrou-se de que com toda a sua família, toda a sua casa, e alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Você vê que o carcereiro ele foi determinado pelas leis para guardar, para vigiar Paulo e Silas, né? E quando ele viu que Paulo e Silas, as portas da prisão estavam abertas, ele quis se matar. Mas esse mesmo carcereiro, quando ouviu sobre a salvação, quando ouviu sobre o Senhor Jesus, esse mesmo carcereiro que temia a justiça, pelo fato daqueles homens poderem ter fugido, esse mesmo carcereiro passou a servir a Paulo e Silas, né? Lavando as feridas, né? Preparando a mesa, né? Preparando comida para ele em sua casa. Esse é o segredo, pessoal. Enquanto a pessoa ela não conhece o Senhor Jesus, ela teme, ela tem medo, né? Ela tem medo. Mas a partir do momento que a pessoa ela conhece a salvação, conhece o Senhor Jesus, os medos que outra hora tinha dentro dela já não existe mais. Mas você vê que o carcereiro não se preocupou mais se ele poderia ser castigado, se ele poderia cumprir uma pena por aquela situação. Ele não se lembrou mais de nada, ele só se lembrou de servir Paulo e Silas, lavando as feridas e preparando a mesa, né? E a palavra de Deus diz que, vamos falar aqui, ó, e levando a sua casa, levou eles para a sua casa, e lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Olha a importância, pessoal. Olha a importância de buscarmos o Senhor Jesus, de buscarmos a salvação. A salvação chegou não só ao carcereiro, mas chegou a toda a sua família, né? Voltando ao início da palavra, aparentemente a prisão de Paulo e Silas era algo isolado, era algo injusto, mas na realidade não foi. Deus permitiu a prisão dele através do episódio dele expulsar os espíritos da jovem adivinha. Deus preparou aquela situação ali para que o carcereiro e toda a sua família fosse salva. Ah, obreiro, então o servo de Deus, Deus permite os seus servos sofrerem. Pessoal, se for para salvar uma alma, Deus permite. Deus permite situações que até causem sofrimento àquele servo, mas que aquele sofrimento é para a honra e glória do Senhor Jesus, para glorificar o nome de Deus, como foi o caso, né, do carcereiro. Como foi o caso, se Paulo e Silas não tivessem ido parar naquela prisão, o carcereiro não tinha conhecido o poder de Deus, não tinha conhecido a palavra, a sua família não teria passado a crer em Deus, porque a palavra não teria chegado até eles. Então o servo de Deus, é como o Espírito Santo falou pela manhã, né? O servo de Deus ele tem que estar preparado, porque em certa ocasião Jesus chamou ele falou que tinha negócios para resolver, chamou outro, disse que tinha que enterrar o pai, né? E em certa ocasião Jesus disse que quem quisesse seguir a ele, o filho do homem, né, não teria nem um canto para reclinar a cabeça, né? Então o servo ele tem que estar preparado, né? Até o Espírito Santo, através do pastor, falou: será que se nós estivéssemos na situação de Paulo e Silas, de apanhar, de ir para a prisão, será que a gente teria a mesma fé de estar cantando louvores lá dentro a Deus, de estar pregando a palavra de Deus, né? Porque por muito menos se murmura, pessoal. Por muito menos nós cristãos de hoje murmuramos, por muito menos a gente reclama. Mas aqueles homens eram homens que tinham a intrepidez de servir a Deus, que não parava diante de nenhuma situação, porque eles sabiam que toda situação era Deus preparando para salvar a alma de alguém. Tá bom? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, né? Se você quiser refletir em casa aí nessa passagem, Atos 16, se você quiser começar a partir do 16, vai falar, Atos 16 vai falar sobre a adivinha, né? A jovem adivinha de quem Paulo e Silas expulsou esse espírito de adivinho. E aí você vem até a convenção do carcereiro. Eu vou deixar aqui mais um louvor bonito,
né? Uma canção bonita aqui. Em seguida, se der tempo, nós retornamos com um testemunho. Fique com essa canção bonita, Marcas da Vida. Quero deixar uma boa tarde aqui para Eliane Silva, né? Obreira Eliane. Também para o seu Fernando, que nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno. Não sabe as lágrimas que derramei, quem vê meus pés. Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Qual o seu nome? Alan, Alan, como foi que você chegou à Igreja Universal? eu fui todas as funções no crime. Do radinho, depois virei vapor, depois virei gerente. Aos 17 anos eu ganhei um fuzil para ir para as guerras. Fui muito usado para ir para as guerras também. E depois eu virei o gerente da favela, ao ponto de eu virar o dono depois. Cheguei a ser o dono, eu era dono de 5 comunidades. Mas eu tinha tudo lá, fisicamente, que eu achava. Cheio de ouro, muitas coisas que brilhavam ali, que fazia eu ficar perdido, né? Mas aquilo tudo ali eu tinha um vazio muito grande, foragido, que eu devia muita cadeia. Pô, chefe da comunidade, cheio de medo, não botava nem um pé na rua. Eu tava com depressão ainda. Chefe da comunidade, quase 20 fuzis em volta da minha casa. E eu depressivo, doente,
E até um dia que eu já estava cansado já daquela vida, porque eu já estava 20 anos já no crime. Como é que foi que mudou essa situação? O que aconteceu? Mudou através de um irmão que era criado comigo lá na comunidade, que já estava na fé, já viveu no crime também ele, e ele já estava na fé e ele levava o ID até a mim. Mas eu com aquela resistência ele não queria. E ele me perturbava para vir, e até um dia que eu, com toda a resistência do mundo, então eu resolvi aceitar. Aceitar foi que eu vim aqui... Ele falou durante quanto tempo com você? Ah, bispo, ele falou durante muito tempo. Muito tempo ele falou, não só ele, como outros irmãos da fé também. Teve muita insistência, inclusive 4 pastores também. Foi ali, me convidaram, e eu falei, então tá bom então, vou ir então. E uma coisa que eu me chamei a atenção, que eu parei ali, aí eu falava, pô, estranho, todo mundo, pô, muito pastor tem aqui, né? Pô, mas eles não ficam pulando, não ficam rodando, pô, não ficam falando em línguas, porque lá na comunidade eu era orientado por uma pastora e tinha muita revelação, não podia colocar um cordão, nada que eu, tu vai morrer e tal. E dentro disso daí o que me chamou a atenção aqui foi isso. No mesmo dia, acabou a reunião, aí eu fui atendido ali, aí eu olhei aqui pro altar. Aí eu falei que queria ser batizado aqui no altar. Falei, eu não quero mais essa vida. Uma reunião foi um basta para mim. Foi onde que eu cheguei lá, fiz um vídeo de tudo lá, das armas de tudo lá, e decidi largar aquilo tudo ali, né? Então foi um divisor de água na minha vida. E até um dia que numa reunião do Senhor, 2024, no dia 16 de julho, numa reunião de quarta-feira. Então o Senhor ali estava passando o Espírito da fé e eu já estava sedento. E o Senhor chamou quem queria receber o Espírito Santo. E ali eu vim ali e coloquei a minha vida ali e ali eu fui selado ali com o Espírito Santo. Como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje está transformada. E hoje eu faço parte da igreja espiritual, faço parte do corpo de Cristo e levo ali para as pessoas ali. Um dia eu levei o ID do diabo, porque eu era cavalo do diabo. Então aqueles jovens igual eu, eles se espelhavam para poder estar naquela vida ali, para poder estar ali na criminalidade. E hoje não, hoje eu posso chegar lá na comunidade, além de ser um ponto de referência para eles, né, para eles poderem entender que tem uma porta de saída. Hoje eu levo ali o ID para eles, o ID do altar. Tem pessoas que um dia eu chamei, quando eu era usado pelo mal, chamei eles ali, o ID do diabo, para eles poderem me servir no crime, que eram funcionários meus ali, né, traficava ali para mim ali, né, então eu levei o ID do diabo. E depois eu já com a vida transformada, batizado com o Espírito Santo, eu levei o ID do Senhor Jesus para eles. Tem alguém aí para testemunhar? Você é quem? Douglas. Você trabalhava para ele? Trabalhava para o Alan, era um funcionário do Alan. No crime. No crime? Sim, senhor. E hoje, quem é o Douglas? O Douglas hoje é uma nova criatura, se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e conseguiu trazer outro funcionário do Alan, que é o Alessandro, que estava lá no crime também. Deus te abençoe, muito mais. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Veja aí, pessoal, como que nós falamos, não é história contada. O que nós falamos são coisas que acontecem, né? Você vê que o testemunho por si, ele fala, né? Contra fatos não tem argumento. Você vê que o Alan fala aí, né? Que era chefe, né? Chegou a ser até dono de tudo na favela, mas era depressivo, era triste, vivia cheio de medos, rodeado de 20 fuzil ao redor dele, mas o medo havia dentro dele, né? O medo, o vazio, a depressão, que é a tristeza profunda, né? Então é assim que o mal trabalha, pessoal. Ele dá a glória, ele dá o poder. Ele ofereceu para o Senhor Jesus, ele levou o Senhor Jesus sobre o monte e falou, ó, se prostrado me adorar, tudo que tem aqui, ó, eu te dou. E o Senhor Jesus não aceitou, né? Então se ele ofereceu a glória desse mundo, a glória do céu, a glória da vida eterna, ele não pode oferecer para ninguém, não. Mas a glória desse mundo ele pode sim.
porque a própria Bíblia diz, esse mundo já é do maligno. Então, se é dele, ele pode sim oferecer para quem ele quiser. Só que ele pode oferecer o dinheiro, o ouro, o poder, né? Você que está me ouvindo aí, que está numa vida louca, você sabe que é assim, né? Talvez você tem poder para fazer e acontecer, né? Você tem fuzil ao seu redor, mas talvez você está como o Alan aí, talvez você está nessa mesma situação que o Alan passou, cheio de medo, rodeado de fuzil, mas cheio de medo, né? Cheio de tristeza. Poxa, abre os olhos, assim como o Alan abriu, deixa Deus falar, deixa Deus agir. E algo forte que eu percebi nesse testemunho, ele falou que uma reunião, um culto, foi o suficiente para ele mudar de vida, para ele tomar a decisão de largar tudo, de se arrepender de tudo que ele fez para trás e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí eu paro para pensar e vejo assim, porque que tem muita gente que vai na igreja, vai um tempo, vai 2 tempos, vai 3 tempos e acaba aqui saindo e voltando para a vida errada novamente. Se o Alan precisou só de uma reunião, só de um culto, porque a pessoa ela já está no fundo do poço, pessoal. Ela já está esmagada, ela já está maltratada pelo mal, mesmo cheio de ouro, como o Alan falou, mesmo rodeado de fuzil, mesmo com todo o poder fisicamente que ele tinha, que o Alan tinha, né? Mas mesmo com tudo aquilo, ele estava na lama, ele estava no fundo do poço. E quando ele viu uma oportunidade, quando Deus usou aqueles voluntários para chamar ele para assistir o culto, e teve todo o processo na vida dele, e que ele foi na igreja e assistiu uma reunião, ele tomou a decisão de largar tudo para trás, tudo que trazia o quê? Tristeza. Tristeza, porque ele tinha o físico, ele tinha o material, mas ele não tinha o espiritual, que é a paz, né? Que é a alegria, né? Que é o levar o ID do Espírito Santo do Senhor Jesus, como ele mesmo falou aí. Um dia eu levei o ID do diabo, hoje eu estou levando o ID do Senhor Jesus, né? Funcionários que trabalhavam para ele no crime, hoje estão na presença de Deus junto com ele. É assim que Deus faz, pessoal, mas ele só vai fazer se você deixar Deus agir. Porque talvez você está igual o Alan, né? Você que está me ouvindo aí, que está na vida louca, que está no crime, talvez você está igual o Alan, mas você tem que fazer como o Alan fez, deixar Deus agir, e olha algo importante, e algo forte, mesmo rodeado de fuzil, ele tinha medo, ele era depressivo. Hoje ele não tem nenhum fuzil ao seu lado, e está aí levando o ID do Senhor Jesus, porque precisa de coragem para isso, pessoal. Precisa sim de coragem, porque aqui nem todo mundo quer servir a Deus, porque nem todo mundo quer renunciar o seu eu, as suas vontades, renunciar esse mundo para fazer a vontade do Senhor Jesus. Muita gente foi desaprovado na Bíblia quando o Senhor Jesus chamou para seguir ele. O jovem rico, né? Outros que falaram que iam enterrar o pai, que iam cuidar dos seus bens. Muita gente foi reprovado quando o Senhor Jesus chamou, porque é uma decisão. Ele chama, mas ele não te obriga a mudar de vida, ele não te obriga a se arrepender, ele não te obriga a seguir a ele. Ele chama, a decisão é sua, assim como a decisão foi minha. Tá bom? Eu vou deixar aqui mais um louvor. São exatamente 15 horas e 26 minutos, já estamos nos aproximando ao finalzinho da programação, mas eu vou ver se dá para deixar aqui mais um louvor. Fique com essa canção bonita. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, meu Paizinho querido, eu te agradeço, meu amado da minha alma, por esses momentos na presença do meu Senhor, junto com os ouvintes dessa programação. E eu te peço, meu Pai, que aonde tiver chegado as ondas amigas dessa emissora, eu tenho a certeza que chegou a presença do Senhor, que chegou a palavra do Senhor, que chegou a direção do Senhor para cada vida, para cada pessoa. Mas nós sabemos, meu Pai, que a decisão cabe a cada um. O Senhor chama, assim como o Senhor me chamou. Mas foi eu que decidi, meu Pai. E não foi de uma hora para outra. Muitas vezes, há muito tempo o Senhor já vinha chamando. E eu resistindo, e eu rejeitando o chamado, rejeitando o convite, rejeitando. Porque o Senhor, meu Pai, o Senhor é Espírito, é o Espírito Santo. O Senhor usa pessoas como o Senhor está me usando aqui nessa tarde, acredito eu creio nisso, para falar a esses ouvintes, meu Pai. Assim como um dia o Senhor usou alguém para falar comigo, Pai. Mas como eu falei, Senhor, muitas foram as rejeições da minha parte. Mas chegou uma hora, meu Pai, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza, meu Senhor, eu aceitei esse convite feito pelo Senhor através de alguém. E aqui estou, meu Pai.
Aqui estou para levar o ID, meu Senhor, a cada um dos ouvintes dessa programação. Mas que fique bem claro, meu Senhor, que a decisão está nas mãos dele. Mas que fique bem claro também que a partir do momento que ele se arrepender, ela se arrepender e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, meu Pai, nada impede dessa pessoa ter uma nova vida a partir desse momento. Porque o diabo coloca na mente de muitos, como colocou na mente desse homem: pô, você é um bandidão, você já fez muita coisa errada, você já matou, você já roubou. Essas são as acusações que o diabo faz. Mas o Senhor Jesus, ele promete, é uma promessa dele: aquele que vier a mim de maneira nenhuma voltará vazio. Não é apenas, é uma promessa. É uma promessa que ele conquistou naquela cruz. Para você, para mim, a partir do momento que quisermos largar o erro e servirmos o Senhor Jesus, ele estará pronto para estender a mão para te tirar, para mim, assim como me tirou daquele lamaçal de sujeira. Meu Pai, eu apresento, meu Senhor, esse copo com água, e eu te peço, meu Senhor, consagra esse elemento que essa pessoa segura aí nas suas mãos, que essa pessoa colocou aí do lado do seu rádio receptor, do seu aparelho celular, do computador. Meu Senhor, é um simples copo com água, mas eu tenho a certeza que a partir do momento que o Senhor consagrar, meu Pai, será a medicina do céu. Eu creio nisso, meu Senhor, porque esse é o único remédio que eu tomo, é o único remédio que o Senhor me proporciona para que eu tenha uma saúde plena, saúde física, saúde espiritual. Então, meu Deus, que seja feito também com os ouvintes dessa programação que creram nesse propósito, que creram, meu Senhor, que essa água seria consagrada. Então, seja feito segundo a vontade do meu Senhor na vida de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Se assim Deus permitir, estaremos de volta, não no próximo domingo, mas no próximo domingo estará aqui o obreiro Osani Xavier, porque eu estarei trabalhando. Mas, como eu sempre falo, na obra de Deus, ninguém é insubstituível, tá bom? Tchau, tchau, tenha a todos uma boa tarde, um bom início de semana, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana, né? Uma ótima semana que se inicia hoje, né? E muitas bênçãos cheguem à sua vida. Tchau, tchau, boa tarde, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor